Boa noite, mais um Jesus Expresso para você nesta noite. E Jesus quer falar com você. Jesus está voltando. Ele disse que voltaria. Ele foi preparar um lugar para nós. Ele foi preparar a morada celestial para você e para mim. Diga glória a Deus. E por isso é que eu quero convidar você para conhecer mais a palavra de Deus, para conhecer mais a verdade da palavra de Deus, do poder de Deus que opera em nós, que está em nós, porque foi colocado sobre nós o Espírito Santo de Deus, o Espírito que vivifica, o Espírito que nos ensina a andar conforme a vontade de Deus, a verdade de Deus e o amor de Deus. Vamos ler uma passagem na Bíblia que está em Romanos 6. Eu gostaria que você convidasse ou compartilhasse para um amigo, para um irmão, para o pai, a mãe, o filho, a quem você sabe que precisa ouvir a palavra, que precisa conhecer a palavra, e precisa conhecer mais os projetos que Deus tem para a sua vida. Eu tenho certeza que com quem você vai compartilhar vai te agradecer, porque você vai mostrar e ensinar um caminho de vida e vida em abundância, de vida eterna, de libertação e de cura. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 1. Diga, Romanos, olha aí, procura aí. Capítulo 6, versículo 1. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Diga glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Diz assim: livre do pecado pela graça. Diga, hoje eu sou livre, porque a graça me alcançou. A graça foi derramada sobre a minha vida. Amém? Diz assim, Romanos capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Diga glória a Deus. Ora, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Diga glória a Deus, glória a ti, Senhor. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porque quem morreu está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal,
de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo no pecado, ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Diga glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que a Tua palavra é viva, poderosa, para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Por isso, Senhor, nós estamos aqui para receber de Ti o ensinamento, o conhecimento, a verdade, o caminho, para vencermos todos os nossos inimigos, vencermos as lutas do nosso próprio eu, vencermos o mundo e vencermos também o inimigo, Satanás e seus demônios, em nome de Jesus. Seja feita somente a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor, porque Tu és soberano agora em nossas vidas. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo, diga glória a Deus. Glória ao Teu nome, Senhor. Só Tu és Deus, só Tu és o Senhor, só Tu és aquele, Senhor, que era, o que há de vir. Por isso nós estamos aqui para ouvir. Fala, Senhor, a cada um de nós. Fala que o Teu servo ouve, Pai, em nome de Jesus. Fala que o Teu servo ouve, Pai. Por isso estamos aqui para ouvir a Tua voz. Não a voz do homem, mas a voz de Deus. Bom, o que nós lemos aqui é que hoje nós somos livres do pecado pela graça. Porque Jesus Cristo pagou um preço de sangue, fez uma aliança com cada um de nós para vivermos na graça abundante que Jesus Cristo preparou para nós. Por isso nós estamos agradecendo a Deus. Senhor, aqui está escrito no Romanos 6, capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Meu irmão, minha irmã, você quando aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Ele selou você, marcou você como um povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele te marcou porque Ele te comprou, Ele te livrou e Ele está te libertando, Ele está te curando, Ele está arrancando de você tudo aquilo que era a marca do inimigo, que era uma característica do inimigo, que reinava na sua vida, reinava na minha também, reinava na vida de muitos que não conheciam a verdade. Porque Romanos 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É conhecendo a verdade que nenhuma mentira, nenhuma conversinha de Satanás e seus demônios, nenhuma conversinha que vem para nos tirar do caminho, para nos desviar da graça, da palavra, da verdade, da justiça de Deus, vai nos enganar mais. Vai tentar nos conduzir por um caminho tortuoso, um caminho de pecado, um caminho de morte. Mas Jesus, diga glória a Deus, mas Jesus morreu na cruz por mim, levou sobre si os meus pecados. Eu, você, nós é que estaríamos naquela cruz se Ele não morresse por nós. Nós é que deveríamos estar ali. Mas Ele se fez pecador por nós e pagou o preço de morte, morte de cruz, morte de sofrimento, morte de tortura, morte de muita dor. Por que que Ele fez isso? Porque Ele estava em obediência, porque Jesus Cristo veio obedecer aquilo que o Pai o determinou para fazer por cada um de nós. Ele veio ser o sacrifício perfeito para nos livrar do pecado, para nos livrar da morte eterna. Isso foi o que Jesus fez por nós. E nós, o que vamos retribuir?
o que vamos dar de retorno, o que posso dar ao Senhor pelos grandes feitos, pelos maravilhosos feitos, pelas libertações e pelas curas, por ter aberto os nossos olhos, por termos consagrado, nos santificado, por nos conduzir pelo novo e vivo caminho que Ele propôs e nos fez caminhar e pegou na nossa mão e falou, é por aqui, vem comigo, que agora você não é mais um derrotado, agora você não é mais escravo do vício, da prostituição, do adultério, da mentira. Agora você não é mais pecador, agora você está servindo a Deus, o Deus vivo, o Deus presente, o Deus real. Que diremos nós? Diz assim no versículo 1, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Depois que Jesus fez tudo isso por mim, por você, você vai continuar no pecado, meu irmão, minha irmã? Você vai continuar na mentira? Você vai continuar no caminho da morte? Abra os seus olhos, abra o seu entendimento, comece a entender o valor que isso tem para você, a chance, a oportunidade que Deus nos deu através do seu Filho Jesus Cristo, de ser um sacrifício perfeito por cada um de nós, de ser um sacrifício santo, e nos livrou do pecado e da morte eterna. Por isso nós somos gratos. Até aqui o Senhor nos trouxe. Até onde você chegou hoje? Até onde você chegou hoje foi porque Jesus, o nosso bom pastor, aquele que veio morrer por você e por mim, bom pastor, está hoje reinando em nossas vidas. Não é mais o pecado que reina na sua vida, mas sim o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É Ele que está reinando em nossas vidas agora. E o reino dele é sempre eterno. Nunca terá o fim. O Rei sobre todos os reis, Senhor sobre todos os senhores, Rei das nações. É Ele que está reinando agora. E o reinado dele vai permanecer. Tome posse dessa palavra. Entenda, compreenda, valorize. Valorize o que você recebeu de Jesus. Valorize essa graça que o Senhor Jesus proporcionou a você. Nós não merecíamos. Nós não tínhamos direito. Mas Ele fez isso por amor. Por amor a cada um de nós. Por amor àqueles que estavam a caminho do inferno, a caminho da morte eterna. E nos resgatou para o seu reino da maravilhosa luz. Diga glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo isso que eu tenho recebido. Mas quantos hoje já estão acostumados com o Evangelho, estão meio calejado, ou com a cerviz dura, ou já não dando tanto valor ao que já receberam de Deus, de Jesus, e o que estão recebendo como ensinamento do Espírito Santo? Quantos hoje já estão levando o Evangelho como banalidade? Já estão encaixando o Evangelho de acordo com a sua vontade? A verdade é uma só. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não tem irmã nem prima, é uma só, é única. Então, alguns, até evangélicos, até cristãos, até aqueles que já caminharam, mas começam a dar brecha, um jeitinho. Não é bem assim, eu posso isso, depois eu confesso, eu posso fazer isso, mas depois eu peço perdão a Deus. Até quando, meu irmão? Até quando? Até quando você vai continuar nessa gangorra da vida? Um dia um pé no reino, outro dia o pé no mundo, um dia o pé no reino de Deus, outro dia o pé no mundo. Você não se chama Raimundo? Que é isso? Nem Raimunda? Ou você é ou você não é, meu irmão. Ou você é cristão ou você não é. Você não é camaleão também não.
que de acordo com o ambiente você muda de cor. Se está no meio de alguém que é do mundo, você também solta os palavrões, ou faz algumas coisas que a roda, o meio te influencia. Quem você é no reino de Deus? Camaleão ou filho de Deus? O filho do Deus Altíssimo mesmo? Você tem a identidade cristã? Paternidade de Deus? Filho de Deus? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Jesus Cristo já te libertou, meu irmão. Você só tem que tomar posse. Você também só tem que tomar atitude de ser verdadeiro, de ser autêntico, de ser real à palavra de Deus, fiel à palavra de Deus, justificado pela palavra de Deus. Não importa o que te aconteça, não importa aqueles que levantam contra ti, se você está justificado pela palavra de Deus, cairão por terra todos aqueles que se levantarem contra ti. É a palavra que te justifica, é a palavra que te santifica. Glória a Deus. Em Romanos 5:20 diz assim, ó, vamos 19, 5:19. Porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Vou ler mais uma vez para você entender. Porque, Romanos 5:19. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, dá-se o nome Adão, podemos dar esse nome, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, Jesus, muitos se tornaram justos. Preste atenção nisso. Assim, pela obediência de um, muitos se tornaram justos, justificados pelo sacrifício perfeito. Versículo 20. Romanos 5:20. Diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, você que vivia sendo conduzido no reino do pecado, da desobediência, da infidelidade da palavra de Deus, por falta de conhecimento, você que vivia debaixo do jugo de Satanás e nem sabia, e nem conhecia que era ele que te dominava, e você pensava que era uma delícia, pensava que era um prazer, pensava que era saboroso fazer aquilo, andar no pecado, porque não conhecia a graça, não conhecia a vontade de Deus, não conhecia a palavra de Deus e achava que estava tudo bom. Era tudo bom, prazer, que alegria. Hoje eu fiz uma coisa que me deixou super contente. Servia a Satanás, servia ao diabo e nem sabia. Mas volta e meia ele vinha e puxava o tapete, volta e meia ele vinha e te envergonhava, volta e meia ele vinha e te roubava, te destruía, te humilhava. Porque o salário do pecado é a morte. E a misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Então a palavra de Deus é uma só. Ou nós somos de Deus ou não somos de Deus. Meio termo não adianta. Ou você é ou não é. Em João 1,17 diz: a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus veio através dos evangelhos mostrar a verdade que nós precisamos conhecer do caminho e da vontade de Deus. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus, só veio por Ele. Ele veio nos mostrar a verdade da nossa vida, que éramos pecadores, que éramos transgressores. E por causa disso Ele veio para nos mostrar a nossa verdade. E quando nós começamos a enxergar a nossa verdade, a verdade da nossa vida, nos sentimos envergonhados de quem éramos, do que fazíamos.
O que fazíamos e que não hoje, quando nós pensamos e olhamos para o nosso passado, quem éramos e a quem nós servíamos, muitas das vezes alguns falam, eu já falei, eu era cego e não sabia. Eu era conduzido pelo inimigo, por Satanás, e nem sabia. E pensava que era uma coisa que eu fazia por minha vontade, pelo meu deleite. Eu tenho certeza que foi assim com muitos, com você, comigo, com nós, com cada um. Eu era cego. Em Isaías 42:16, se não me engano, fala: conduzirei os cegos por caminho que eles não conheceram. Conduzirei os cegos. Isaías fala sobre isso. Ele profetizou a vinda de Jesus, que ele ia conduzir os cegos por caminho que eles não conheceram. Está aqui. Tá. Guiarei, conduzirei os cegos por caminhos que não conheceram. Falo-eis andar por veredas desconhecidas, ou seja, caminhos retos, caminho santo, caminho puro, caminho de verdade, caminho de justiça. Os guiarei por caminhos desconhecidos. Muitos eram totalmente tortos, andavam por caminho tortuoso e não conhecia a palavra. Mas Jesus veio para mostrar o caminho. Tornarei as trevas em luz. Misericórdia. Quem já andou nas trevas? Eu. Mas agora, quem está andando na luz? Eu. Levanta a mão. Eu. Hoje eu enxergo tudo. Hoje eu conheço tudo aquilo que eu vejo diante dos meus olhos. Mas quando eu andava nas trevas, eu apanhava do inimigo e nem sabia quem era que me batia. Nem sabia quem é que estava me batendo. E pensava que era coisa da vida. Pensava que aquilo tinha que acontecer, são coisas da vida que tem que acontecer, daqui a pouco eu vou dar uma volta. Engano, falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, muitos são derrotados. Por falta de conhecimento, muitos são roubados, saqueados. A casa, a família, a moral, o caráter, a esposa, o casamento, os filhos. Por falta de conhecimento, muitos estão perdendo, sendo derrotados, saqueados, porque não conhece a palavra. Porque não tem entendimento da palavra, não sabe o que é muro, não sabe o que é proteção, não sabe o que é um caminho de vitória, um caminho de poder, de autoridade para vencer os seus inimigos. E aí vem qualquer um, pequenininho, inimigo, vem e te derruba. Por quê? Porque não conhece a força e o poder que o caminho, a palavra, a verdade e a justiça pode colocar na nossa vida. Autoridade e poder. Diga, autoridade e poder. Tornarei as trevas em luz perante a eles, diante de seus olhos. E os caminhos escabrosos, tortuosos, planos, todos os caminhos tortuosos, aqueles caminhos de altos e baixos, quem já passou por isso? Um dia está lá no alto, na glória, de repente, despenca. É derrotado, destruído, é saqueado, é roubado. De repente sobe de novo. Aí não vigia, não sabe, não tem conhecimento para manter a palavra, a verdade, a justiça. Dá mole para o inimigo, abre a brecha, abre a porta para o diabo entrar na casa, no casamento, no trabalho. Desce de novo. E fica nessa gangorra da vida, fica nessa gangorra, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Quem já passou por isso? Eu fui um deles. Mas um dia eu conheci a verdade. Um dia eu conheci quem eram os meus inimigos. Quem é que
me derrubava de vez em quando. Me impedia de permanecer firme, vitorioso. Diga glória a Deus, Senhor. Obrigado, Senhor, por abrir os meus olhos agora. Obrigado, Senhor, porque agora eu vejo, agora eu não sou mais cego. Glória a Deus, glória a Deus. Em Tito, aí lá o livro de Tito, Tito capítulo 2, versículo 11. Tito capítulo 2, versículo 11 diz assim, olha. Pegou sua Bíblia aí? Ó. Tito capítulo 2, versículo 11, fala sobre a graça. 2:11. Abre aí. Diz assim. Os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Porque porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É pela graça que sois salvos. É pela graça. Favor imerecido que nem eu, nem você, nenhum de nós merecíamos. Mas nós fomos alcançados por intermédio de Jesus Cristo. É bom entender isso, é bom conhecer isso. Versículo 12 diz assim: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Vou ler o versículo 2 mais uma vez para você entender. Educando-nos para quê? É a graça que nos educa. A palavra, a graça que foi oferecida a nós, de graça, para nos educar de novamente, para nos reeducar. Porque nós tivemos uma educação dos pais, do que vivemos, do que vivenciamos, até conhecer o caminho da graça. Nós fomos educados de um jeito. Foi estabelecido, marcado em nós, imprimido, um estilo de vida, um estilo de caráter, um estilo de conhecimento do mundo. Mas a graça, diz aqui, educa-nos para quê? Para que ela nos educa? Para que, renegando a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, diga agora, é hoje, no presente século, sou eu que estou vivendo, sensata, justa e piedosamente, guardando a bendita presença e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Um povo exclusivamente seu, propriedade exclusiva de Deus, comprado pelo sangue poderoso, glorioso de Jesus Cristo, que não perdeu a validade, ainda tem poder esse sangue, ainda está comprando vidas, ainda está resgatando vidas. Diga glória a Deus. Ainda tem poder e autoridade para curar, para manifestar o seu poder e sua glória. Diga glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus.
Eu não merecia, mas o Senhor está me educando novamente. O Senhor está me ensinando a ter o seu caráter, a ter a sua mente, a ter o seu amor, a ter a sua graça, a receber a sua graça. Quando o primeiro homem foi formado pelas mãos de Deus, porque tudo que Deus criou antes do homem foi pela palavra. Foi pela palavra. Mas quando, lá em Gênesis 1:26, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, foi dito assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E ali, Deus imprimiu o exterior e o interior totalmente igual a Deus. Está escrito na palavra. Está escrito, diga-se, está escrito a verdade. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, o Deus vivo, diga glória a Deus. Vou ler mais uma vez aqui. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Bom, em virtude disso, você pode ter certeza que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Em tudo. Imagem e semelhança total. Tudo. Tudo seu igual a Deus. Mas o inimigo, não gostando disso, porque Satanás te odeia, me odeia, odeia cada um de nós. Ele era um querubim ungido. Ele era maestro do coral celestial. Regia lá os louvores. Ele odeia a todo homem, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Ele é um anjo, um ser espiritual. Só por isso ele já te odeia. E quando você é abençoado, mais ainda ele te odeia. Lembra de Jó? Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. E Satanás falou, olha só, Jó te serve só porque ele tem. Só porque ele é cheio de ouros. Só porque ele tem muito dinheiro. Só porque ele é muito abençoado. Ele te serve só por causa disso. Deus sabia muito bem quem era Jó. Diz a palavra assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Deus conhecia quem era Jó. E Satanás estava aqui tentando tirar Jó do caminho de Deus, ainda dizendo, jogando palavras com Deus, logo com quem ele queria falar. Para dizer que Jó só servia a Deus porque ele tinha tudo. Deus cercava tudo que ele tinha. Ele era fiel, diga, ele era fiel, assim como eu, diga, assim como eu sou fiel. E quando os filhos de Deus vinham se apresentar diante de Deus, quem estava lá junto para acusar, apontar o dedo, condenar? Satanás. No versículo 5 diz assim: decorrido o turno dos dias... Não, versículo 6, não, versículo... Aqui. Versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem Satanás? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Ó, ele está
rodeando, 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 passeando por aí. Por que ele faz isso? Porque ele quer pegar alguém em desobediência a Deus, amarrar, prender, escravizar. E lá em 1 Pedro 5,8 diz uma coisa muito interessante. 1 Pedro 5,8, pega aí sua Bíblia. Pega a sua Bíblia que você vai ver por quê que Satanás rodeia a terra, passeia pela terra. 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8 diz assim, lá nós lemos em Jó que ele anda, Deus perguntou a ele, por onde você anda? Ah, eu estou rodeando a terra, passeando por aí. Por quê? Aí no versículo 8 do capítulo 5 de 1 Pedro diz assim, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então ele fica rodeando a terra, fica passeando na terra, procurando, observando, olhando atentamente a quem ele pode tragar, a quem ele pode devorar, a quem ele pode matar, a quem ele pode destruir. Porque se ele não pode destruir a Deus, ou não pode com Deus, ele vai em cima de quem? Da imagem e semelhança de Deus que somos nós. E aí, quando ele derruba, destrói, bota debaixo do pé dele, ele fala para Deus, olha aqui, ó, olha o que eu faço com a sua imagem e semelhança. Está debaixo do meu pé. Mas quem tem que estar debaixo do nosso pé é Satanás. A Bíblia diz que nós pisaremos em leão, escorpiões, serpentes, e nenhum mal nos acontecerá. Nenhum mal nos sucederá. Amém? A Bíblia fala sobre isso. Nós temos